19 de outubro, já agradecendo aqui a Virgínia, aqui na sala da evangelização infantil, domingo de manhã. Vamos aqui descendo em direção à sala onde está sendo feita a exposição da aula de hoje. Passando pela livraria, sala de passes. Aqui nós temos aqui os pães, sala de entrevista, um pouquinho da FEIR para todos. Já começou. Toda vez que o ar sair dos nossos pulmões, possamos entender que essa energia está indo embora e que estaremos concentrados aqui nesse ambiente. Juntamente com o nosso mentor espiritual, vamos nos aproximando do patrono dessa casa, nosso querido irmão Rodolfo, que abriu as portas para nós no dia de hoje, para que estivéssemos aqui de coração aberto. Irmão Rodolfo, que sempre nos apoia com amor, com carinho, sem distinção, sabendo a importância que é do acolher com o coração. Junto dele, nos aproximamos das esferas das fraternidades. Fraternidades essas que auxiliam o nosso grupo, e também trabalhadores muito dedicados e amorosos se encontram também nesse ambiente para nos auxiliar no dia de hoje. E a eles dizemos: nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, com o coração mais fortalecido, com as emoções acalmadas, vamos aproximando das esferas de Maria, Mãe amorosa, Mãe querida, que com seu manto de luz nos cobre, nos orienta e nos mostra que através do sim, temos sempre a oportunidade de renovar o nosso coração através do amor e da compaixão. A ela humildemente agradecemos com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. E assim, sentindo esse amor de mãe, permeando os nossos corações, nos aproximamos das esferas crísticas onde Jesus habita, da qual orienta e protege nosso globo, que possamos trazer aos nossos corações o seu exemplo quando ele esteve aqui na terra conosco, através de seus sermões, através de sua conduta, através de toda a dedicação que ele teve com aquelas pessoas que mais precisavam, e sempre com seu olhar compassivo, nos direcionou sempre para o bem, para que possamos buscar através do nosso coração energias renovadoras de fé que diariamente alimentam o nosso ser. E junto dele, nos aproximamos de nosso Pai maior, Pai bendito, a quem tudo devemos, o presente, o passado e o futuro nas glórias da eternidade. E a ele dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos receber o Carlos para a pregação do dia de hoje. Uma boa assistência para todos. Estou bem enquadrado aí? Bom dia a todos. Prazer estar aqui, casa sempre repleta, né, de colegas, de irmãos que buscam, assim como todos nós aí, a melhora, né? Adelaide com essa voz calma, tranquila,
acaba passando muita coisa boa para a gente, né? E ela fala muito aí sobre os obsessores, que muitas vezes nós é que atraímos, né? Eu fico pensando que ele que está tentando entrar na minha vida, muito pelo contrário, às vezes sou eu que estou tentando lá ir buscar o obsessor, através principalmente dos meus pensamentos, das minhas vibrações e de tudo aquilo que eu emano ao longo do tempo, até porque se eu for alguém que busca a reforma íntima, eu vou ser uma companhia muito chata para aquele obsessor ocasional, não aquele obsessor que vem me procurar por problemas de outras encarnações, mas aquele que me procura mais por afinidade. Você imagina se eu sou alguém que cultivo bons pensamentos, que procuro não ter vícios, que procuro não ter hábitos muito estranhos, que companhia chata eu seria para esse obsessor. Né? Então é importante que a gente busque, né, os bons pensamentos, as boas atitudes, um comportamento bacana, mas dentro daquilo que a reforma íntima vai trazer. Não simplesmente ser bonzinho, né, para merecer, olha, eu mereci. Não é nesse sentido. É no sentido de realmente a consciência ir despertando e a gente entendendo, né, aquilo que é o nosso propósito de vida. Se eu for perguntar para cada um de vocês qual é o propósito de vida, que resposta eu teria? Melhorar. Quem falou melhorar? Melhorar. Mas melhorar significa o quê? Em outras palavras, quando a gente busca um sinônimo para isso. Evoluir. Eu poderia dizer que esse é um propósito comum. E para eu evoluir, tem uma das coisas. A gente pega a doutrina espírita, no nosso caso, que estamos aqui, é claro que ela não é o único caminho, não é o único meio. E a doutrina espírita, tem alguém que está chegando aqui há pouco tempo ou não? A doutrina? Todo mundo aqui já é então espírita, né? Você? Os dois aqui. Sejam bem-vindos. E a doutrina ela vai oferecer para a gente algumas ferramentas e é isso que a gente vai tentar ver hoje aqui através disso, né? O que ela vai fazer? Ela vai nos integrar no conhecimento de nossa posição de criaturas eternas e responsáveis diante da vida. Pode deixar a volta aí. O que significa isso? Quem é o responsável pelas minhas atitudes? Sou eu. Mas o obsessor é que fez com que eu fizesse tal coisa. Culpa de quem? Minha. Não dá para jogar culpa para o obsessor. Não dá para jogar culpa, olha, foi o obsessor, foi o demônio. Não. Se ele fez algo na minha vida, se ele interferiu em alguma coisa, eu é que permiti isso. É claro isso? Né? Não dá para terceirizar esse tipo de coisa. Até porque quando as coisas são boas, a gente muitas vezes traz o mérito para a gente. Então, se elas também não foram boas, né, se os resultados não são bons, eu é que fui responsável por aquilo. Então, ou seja, o que a doutrina vai fazer? Você é o responsável, né? Criaturas eternas e responsáveis diante da vida. O que é essa criatura eterna? Na verdade, nós somos semi-eternos. É que a gente tem um começo, mas não tem um fim. Você consegue, olha que pergunta que eu vou fazer para você. Você consegue sentir que você é eterno? Não? Tem alguém aqui que consegue sentir? Olha, poxa, eu quando olho para mim mesmo, quando eu olho para essa consciência que está aqui, eu sinto que por exemplo, você sente que você já teve outras experiências em outras encarnações? Eu estou vendo aqui uma divisão absurda, né? Uma turma assim, outra turma assim. É difícil de mensurar, né? Não tem uma capacidade para mensurar. Não tem. A gente não tem capacidade, acho que ainda falta. Tá, mas a gente não. Capacidade é a palavra, mas será que a gente consegue intuir em algum momento isso? Seria algo, eu vejo como algo sentido assim, isso aqui ninguém é estranho. Isso aqui, estou vendo alguma coisa assim, sinto alguma coisa que não é estranho. De alguma forma eu já vivenciei isso daí, já tive esse tipo de experiência.
Coisa desse tipo. Não sei quando nem onde, mas isso já me aconteceu. Exatamente. Isso aí já. Já alguma coisa, mas ninguém espera. Tá. Alguém aí tem algum tipo de intuição de que já viveu outras experiências que, puxa, isso já me aconteceu? É só a gente ir lá dentro, né? O que o Sócrates dizia? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Aqui dentro está tudo. Quando a gente passa a fazer, e é claro que, como você disse, a gente está num processo, né? Estamos chegando ainda, mas quando a gente começa a fazer esse trabalho de autoconhecimento, a gente vai sentir que temos, sim, muitos conhecimentos inatos. Existem muitas situações onde a gente fala, poxa, da onde que eu tirei isso? Né? Muitas crianças que a gente vê dizendo e fazendo coisas que não teria como a gente explicar se a gente não colocasse a questão das vidas sucessivas. Isso não é uma invenção de espírita, isso não é uma invenção de Kardec. Se você pegar Pitágoras, 400 anos antes de Cristo, ele já falava, ele dava um outro nome, ele dizia metempsicose. A gente já vai ter pessoas falando isso. Se você pega Platão, mais ou menos uns 300 antes de Cristo, já falava nessas experiências que a alma vai tendo. E à medida que a gente vai observando, se auto-observando, a gente vai sentindo isso aí. É algo intuitivo, como você falou, não tem como mensurar, mas é algo intuitivo. Né? Então é importante. E quando eu me coloco nesse papel de criatura eterna e responsável diante da vida, eu vou chegando à conclusão de que o espírito, ele é imortal. Né? Se a vida fosse apenas o breve espaço entre o berço e o túmulo, qual seria o sentido de tudo? Eu vou refazer essa pergunta de outra forma. Para onde você imagina que vai após o seu desencarne? Opção 1. Mórbida. Apodrecer lá no seu túmulo. Ou você vai para um outro lugar. Talvez você não saiba direito, mas essa vida espiritual vai continuar. Qual das possibilidades você vê a princípio? Não entendi nada. A segunda, né? Tem alguém aqui... Mas tá bom, mas tem alguém aqui que acha que vai ficar lá no cemitério, morreu, acabou? Dá só um sinalzinho aqui, como a gente está numa casa espírita, assim, bem sutil. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. É agora ou nunca. Tá? Porque é claro que às vezes a gente tem esse tipo de dúvida. Fala, poxa, e se isso tudo for só um devaneio aqui, a gente estiver enganando a si mesmo, né? De repente a gente estiver viajando na maionese. Poxa, quem que nunca imaginou isso? Né? Fala, Paulo, tudo bom? Estou lendo um livro atualmente de um escritor israelense, Yuval alguma coisa. É do Yuval Noah Harari, não é isso? É do Harari. Tá. Qual o livro que você está lendo? Sapiens, Homo Deus? Tá, Sapiens. E se você for, eu já estou fazendo uma metade do livro. E se a gente for acompanhar a ideia dele, ele é completamente ateu. Ateu, tá? Não dá nenhuma esperança de nada. Mas é uma coisa que você vai lendo e você parece que aquilo te atrai também, porque também é uma maneira de pensar. Né? Não sei como é que vai terminar o livro. Tá. É bacana, é bacana, é bacana. Tá? Mas, por enquanto, que eu cheguei até na metade do livro, me preocupa, né? Eu frequento a casa espírita já há algum tempo, né? Mas eu peguei para ele presente. Sim. Né? Então, o Sapiens, ô Paulo, ele é um livro muito bacana. Alguém aqui já leu o Sapiens? Eu já. Já? Espetacular. Tem o Homo Deus. Isso, e eu recomendo que você depois leia o Homo Deus. Olha,
eu, você, como que é teu nome? Silvia. E a Silvia também leu. Ó, e a gente continuou no seu espírito, hein? Tá? O que o Harari ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, ele de uma certa forma, ele é um grande historiador, tá? Ele já esteve no Brasil, um grande historiador, ele participou do Roda Viva. O que ele vai dizer? Muitas coisas que nós não sabíamos a respeito da própria história do Homo sapiens sapiens, que somos nós. Mas vai chegar um momento, né, ele chama, por exemplo, Deus de amiguinho imaginário. Né? E é interessante, eu sempre gosto de pegar a visão de quem são os detratores. Isso é muito legal. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma palestra sobre reencarnação, o que eu vou buscar, é claro que eu vou estudar sobre reencarnação, os princípios, tudo. Mas eu acho sempre bom dar uma pitadinha naquele que é o detrator dessa ideia. Para a gente poder analisar também os argumentos que ele tem, né? E de repente a gente poder fazer um contrassenso. O Harari, ele faz muito bem isso. Então ele vai dizer assim, olha, tudo que nós sentimos, será que são as sinapses que fazem com que a gente sinta isso? E ele lá num determinado momento do livro, eu não vou dar spoiler para você nem para aqueles que vão ler, mas ele vai dizer assim, só nesse pedacinho, ele vai dizer assim, uma coisa que a ciência ainda não conseguiu comprovar é como nós temos consciência de nós mesmos, como nós nos sentimos. Por exemplo, você não vai dizer uma nuvem e vai falar assim, olha, hoje eu me sinto chuvosa, hoje eu me sinto menos densa. Ou seja, a nuvem, ela vai por aquilo que a natureza coloca. E ele vai dizer que o ser humano, ele é assim, ele, mesmo com todas essas sinapses, ele ainda não, a ciência não consegue explicar essa consciência de si, essa busca e esse entendimento de si mesmo, que nós vamos chamar de consciência, que seria aquilo que sobrevive. Você entende? E quando ele fala que a ciência ainda não consegue explicar, e ele detalha isso que ela não consegue explicar, você fala, puxa, tá aí o encaixe. Entendeu? É essa consciência que a ciência não explica. A ciência explica muitas coisas, mas ela não explica essa manifestação da consciência. E aí, de uma certa forma, ele corrobora, ou seja, ele coopera com o espiritualismo. Por isso que a doutrina espírita, ela vai unir ciência e religião. É claro isso? Ela une as duas coisas, porque onde uma termina, a outra vem e complementa. Mas não aquela religião dogmática, aquela religião que faz com que você busque milagres, muitas vezes, em coisas naturais. A doutrina espírita, ela vai dizer para a gente que ela é religião não nos paramentos, não nas hierarquias, mas ela é religião no sentido do religare, né, da sua ligação com o sagrado, da sua ligação com você mesmo. Você vai buscar esse autoconhecimento. Então, nesse sentido, ela é religião. E é essa religião que aceita a ciência, que aceita a razão. Isso que é fascinante dentro da doutrina espírita. Esse livro, inclusive, por favor. Esse livro eu li por indicação de um palestrante que veio aqui há uns 5, 6 anos atrás, o Francisco Anselmo, do Batuíra. E ele veio com esse livro na mão, e eu anotei já, né, já comprei e fiquei fascinada. Foi um palestrante espírita que me conta. Para vocês terem uma ideia, alguém já fez escola de aprendizes aqui? Tem a aula 4 da escola de aprendizes, é as raças primitivas. Hoje eu faço essa aula, quando eu tenho a oportunidade de fazer essa aula, eu faço essa aula em cima da obra do Harari. Tá? Que eu acho que ele complementa. Leia a aula 4 daquela apostila de Edgar Armond, As Raças Primitivas, que você vai ver que a obra do Harari, a história do Homo sapiens, ela é muito bem colocada ali. Ela é muito bem colocada. Só para você ter uma ideia, ele fala assim, ó, tem um momento, ele fala assim, o homem, até um certo ponto, por exemplo, o Homo sapiens sapiens tem 100 mil anos, mais ou menos 100 mil anos. Eu sei que tem um pessoal da ciência aqui, eu não vou entrar muito, mais ou menos 100 mil anos.
O Homo sapiens, um sapiens só, ele tem mais ou menos 300 mil anos. E ele vai dizer assim, o Homo sapiens, um só, ele vivia nas florestas, nas savanas, e até um certo ponto ele fazia parte da cadeia alimentar. Ele era comido pelos bichos maiores e comia os bichos menores e vivia ali, em cima da árvore. Até que um certo dia, alguma coisa aconteceu, e esse cara desce da árvore. Quando ele coloca desce da árvore, ele quer dizer, ele passa a ter uma postura diferente. E com essa postura diferente, ele começa a formar grupos, ele começa a fazer questionamentos, ele muda a sua forma de pensar. E quando ele muda, ele vai formando os seus grupos, ele começa a enfrentar melhor os seus adversários, ele começa a mudar a sua alimentação, né? Começa a comer outras coisas, descobre o fogo, e aí o desenvolvimento vai acontecendo. Gente, o que a doutrina espírita vai dizer daquele homem bobão que vivia por aí, e até um determinado momento esse homem, ele vira essa sua chavinha e passa a viver de uma outra forma. Alguém já leu aqui Exilados de Capela? Não é isso que Exilados de Capela está dizendo para a gente? Que vieram espíritos de outras orbes, para que a gente pudesse, e esses espíritos nos ajudam a sair daquela zona de conforto para viver de outra forma. Não é a mesma coisa que está dizendo? Aí esse Homo sapiens, olha que bacana, isso conta a história do espiritismo, não está fora do que a gente está falando. Esse Homo sapiens, durante 90 mil anos, ele é caçador e coletor. 90 mil anos, caçador e coletor. De vez em quando eu vou fazer umas caminhadas aí com a minha esposa pela linha verde, tem uns pés de amora, e agora é época da amora. E ela adora amora, e eu também, às vezes sempre tem umas amorinhas, a gente para, fica comendo e a gente fica brincando, ó, caçador e coletor. Era essa a vida. Então eles andavam por aí, pegando frutinhas das árvores, pescando, né? Eles não produziam, eles só pegavam aquilo que a terra dava. Durante 90 mil anos, como eu disse, eles fizeram isso. Até que um dia eles param e começam a plantar, começam a cultivar a terra. Por quê? Porque eles vão desenvolvendo um pouco mais de conhecimento, esse conhecimento lhe traz livre-arbítrio, e a partir daí eles vão fazendo outras coisas. Daí o Paulo começa a plantar arroz, o Fábio e a Carolina começam a plantar feijão. E o Fábio come feijão e a Carolina todo dia, e o Paulo come arroz todo dia, até que um dia os dois se encontram e falam assim, vamos fazer o seguinte, eu te dou um pouquinho do meu arroz, você dá um pouquinho do seu feijão, e todo mundo come arroz e feijão. Mal sabem eles que o Jorge queria umas galinhas. E o Jorge fala, deixa eu entrar nessa brincadeira, eu dou ovo e galinha, você me dá arroz e feijão, e eu como arroz, feijão, galinha e ovo, olha que maravilha. O que está acontecendo aí? Está virando o comércio, está começando a acontecer o comércio, o escambo, as relações. Como essas pessoas param e vão começar agora a viver num lugar fixo, o que começa a surgir? As cidades, as vilas, os povoados, as relações. Você vivia num paraíso, e esse paraíso te dava tudo o que você queria. Não é o paraíso de Adão e Eva? Até que você descobre o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, você passou a ter um pouco mais de conhecimento. E do trabalho de suas mãos há de viver. A gente não está falando aqui, lá em Adão e Eva. Não é o Harari que está contando a história de Adão e Eva para a gente, como aconteceu? Você vê como dá para a gente fazer uma porção de analogias? E quando você pegar, Paulo, o Homo Deus, que é um outro livro, é o próximo livro dele, ele vai dizer da evolução humana. É claro, calma que eu não vou contar o livro para vocês. Ele vai dizer da evolução humana, que a gente está evoluindo e vai evoluir tanto que vai chegar um momento que não seremos mais Homo sapiens sapiens. Como um dia nós chegamos à condição de Homo sapiens sapiens, a gente vai evoluir tanto através de quê? Da inteligência artificial, através da ciência, através dos conhecimentos, através da filosofia,
que vai chegar um determinado momento que a gente vai ser uma espécie tão diferente daquela espécie de 100 mil anos atrás, que você não vai mais ser caracterizado como Homo sapiens. E aí ele dá um nome, ele fala, você vai ser um Homo Deus. Mas não que você vai ser Deus, mas você vai estar muito acima. E aí a gente vai ter bom senso, a gente vai ter ideias diferentes, a gente vai ter uma ética desenvolvida, um conhecimento desenvolvido, e vai ter normas de bem viver muito melhor. Como que você chama esse lugar? Planeta de regenerado. Ele está falando a mesma coisa, de formas diferentes. E isso vai trazer o quê? Isso só coopera com aquilo que a gente coloca. Ciência e religião, ciência e fé caminhando juntas. Isso é importante. Um mundo regenerado não é um mundo como aquele que a gente vê na novela. Todo mundo de roupa branca, andando em volta de um lago e falando manso. Ia ser muito chato isso. Uma semana ali, pronto, tá todo mundo brigando. Não é verdade? E outra coisa, não são pessoas como eu, no meu grau evolutivo, que através somente da fé estarão nesse lugar. Porque se todo mundo aqui que tem fé, mas não tem evolução, estiver nesse lugar, esse lugar vai ser igual aqui. E não será um lugar regenerado. Para eu estar nesse mundo regenerado, é necessário que eu evolua. Não é? E através do que eu evoluo? Através da reforma íntima, através do autoconhecimento, através da consciência desperta. Tranquilo até aí? Eu e o Paulo combinamos isso, tá? Ele perguntar para a gente... Há muitos anos, há muitos meses... Expõe o sentido real das lições do Cristo e de outros mentores espirituais nas diversas regiões do planeta. Uma das coisas que eu acho muito legal no Espiritismo é que ela procura, eu estou dizendo da doutrina e não de nós espíritas, ele não é uma religião sectária. O que é uma religião sectária? Só o meu Deus, só aquilo que eu conheço é que está certo. Os outros estão errados. O que ele fala aqui das lições do Cristo e dos outros também, ó, e dos outros mentores espirituais, de outros líderes espirituais. Que outros líderes espirituais nós temos no mundo? Buda, né, que é o Siddhartha Gautama. Temos quem mais? Krishna, Brahma, né, lá na Índia, Lao Tse, Confúcio, Maomé. Gente, todos eles falam grandes verdades. E aqui no Ocidente, nós, é claro que nós somos criados e conhecemos o cristianismo. Mas o que é importante? Que a gente respeite também os outros grandes mestres. Né? Não estamos diminuindo Jesus, não é uma briga para ver quem é maior. A verdade está aqui. Então todos eles trazem, cada um a seu tempo, cada um para uma determinada região do planeta, aquilo que entendem, né? Aquilo que eles colocam. Então são mestres espirituais. E Jesus aqui para nós no Ocidente é a nossa grande referência. E é claro que eu como cristão e você como cristã, a gente sempre vai imaginar Jesus acima dos outros. Mas não se esqueça que se você for lá nos outros ambientes, eles vão imaginar o contrário. Então, não é isso que vai interessar. O que interessa para a gente de Jesus não é quem ele foi. O que me interessa de Jesus é o que ele ensina. E o que ele ensina? Uma coisa fundamental dentre milhares de coisas. Mas uma coisa fundamental, que é o quê? Amor. Eu estou aqui para aprender a amar. Eu estou aqui para aprender a ter compaixão. Eu estou aqui para aprender a conviver com você. E isso é moleza, não é?
É muito difícil conviver com as pessoas. Agora de manhã eu acordei, minha esposa levantou, e meu filho caçula, de 16 anos, que não tinha necessidade nenhuma de acordar essa hora, porque todos os dias ele acorda às 6 da manhã para ir para a escola, ele acordou também. Aí a minha esposa quer assistir o Vivência Espírita, que é o programa que passa às 8, e ele fala, mãe, eu quero ver um filme. E ele podia ver esse filme no quarto dele, mas é claro que não, ele vai ver o filme aqui. Ele quer ver na sala, né? Então, você vê que dentro de casa essa convivência já é um pouco mais complicada. Né? E se você não tiver tato, você já começa... Alguém aqui tem filho adolescente? Eu não desejo para ninguém isso. Alguém tem? Né? Se você não tem, você já teve ou vai ter. Né? Então, é um exercício de amor. Né? É um baita do exercício de amor. E daqui a pouco, como as filhas minhas já adultas, casadas, hoje elas riem. Daí quando elas veem ele fazendo as adolescentices dele, elas falam assim, pai, puxa, como que a gente deu dor de cabeça? Eu falo, não deu nada, vocês são ótimas, né? Mas adolescente é adolescente. E ele exercita o amor. E se a gente não tiver essa... Agora, dentro de casa é assim, você calcula na rua, no trabalho, na vida de um modo geral. Esse aprendizado do amor, né, ele não é algo extremamente simples, ele é muito complicado. Vale para o trânsito? Vale. Vale para quem vota num candidato diferente do meu? Vale. Até para quem torce para outro time, até para palmeirense isso vale, gente. Entendeu? É algo... Né? Então a gente tem que entender e buscar isso, é o que Jesus coloca para a gente. E não é para ficar brigando quem é maior. Então é isso, a doutrina espírita é universalidade do conhecimento. Eu respeito aquilo que você pensa. E não aquilo que você pensa é do diabo. Aquilo que você pensa está errado. Não, vamos tentar entender. Como que eu poderia explicar? A gente falou en passant sobre essa questão da reencarnação. Quando a gente fala, por exemplo, em alguns meios, né, as pessoas vão dizer assim, poxa, mas eu não acredito em reencarnação, porque senão eu ficaria voltando aqui para sempre, né, e não teria muito sentido. Eu vou perguntar de novo. Tem alguém que acredita piamente na reencarnação? Aqui. Oh, olha que firmeza. Tem alguém que não acredita, né, na reencarnação? Ela levantou a mão, mas ela começou a coçar, só para dar uma... Ela falou, poxa, só eu que vou levantar, eu vou... Alguém não acredita? Oi? De novo, é o momento. Claro, claro. Não acredito. Tá, como que é teu nome? É o Christian, tá? Pode ir. Tá bom. E quem entende essa ideia, mas ainda não conseguiu sentir muito sentido nisso? Tá. Pessoal de coragem, hein? Vocês são da mesma família ou não? Pode ser em outra vida. Pode ser. Vamos lá. E quem gostaria de explicar para eles? Alguém ou não? Ué, hã? Então vamos lá. A ideia, é claro que não é uma ideia de convencimento. Tá? Ninguém vai tentar convencer ninguém a fazer isso, até porque a gente estava falando antes, né, em cada um entender e respeitar aquilo que o outro entende. E isso que vocês têm aqui não é algo só de vocês. Se a gente fizesse essa pergunta, por exemplo, ali no ponto de ônibus ou no supermercado, a resposta seria vocês em maioria, né? Contra aqueles poucos. Né? Aí quem ia ter... O pessoal ia olhar meio torto, era pra gente, né? Ia falar assim, ixi, sei não. Esses caras aí, né? Tudo. Então, qual é a ideia? Vamos tentar
colocar isso de uma maneira, buscando aqui um pouquinho da lógica, tá? Eu posso ser materialista, que materialista é aquele que acha que morreu, acabou. Tá? Então, isso é uma forma de pensar. Geralmente, quem vai a um lugar ou busca uma religião não é materialista, geralmente é espiritualista. O que é o espiritualista? Ele vai entender que a morte, ela não é o fim. A vida continua, mas eu não sei exatamente o que vai acontecer antes, depois. Quando eu pego, por exemplo, a questão do católico, o que o católico acredita que vai acontecer depois que ele morre? Vai para purgatório, né? Vai para purgatório para esperar. Tá. O católico, na média, se tiver alguém aí depois que queira complementar, pode. O católico, na média, ele vai acreditar que há um julgamento logo em seguida, e após esse julgamento eu posso ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Tá? Se eu for um cara muito bom, eu vou para o céu. Se eu for um cara ruim, eu vou para o inferno. E se eu for um cara mais ou menos, eu vou para o purgatório. Purgatório, segundo Santo Agostinho, é um lugar tão ruim quanto o inferno. Só que de lá eu posso sair, do inferno não. Tá? Então isso chama doutrina das penas eternas. Quando eu pego, por exemplo, e vou para o purgatório, a única forma que eu tenho para sair do purgatório é através de reza alheia. Tudo aquilo que eu fiz só vale aqui enquanto eu estou encarnado. Por isso que as pessoas falam assim, ó, se arrependa antes de morrer. Porque depois que você morrer, aquilo que você fizer não vale mais para sair do purgatório. Acabou o jogo. Então, é lá eu vou sair através da reza alheia. Por isso que existe missa de 7º dia, missa de 1 ano, novena para aquelas almas do purgatório. Minha mãe, por exemplo, ela ia toda segunda-feira ao cemitério, quando ela era mais jovem, e fazia lá, acendia uma vela para as almas. Né? Então, por que ela fazia isso? Para que aquelas almas pudessem sair do purgatório. Tá? Se for para o inferno, esquece, já era. E saia do purgatório logo. Porque senão, depois de um certo tempo, o que vai acontecer com as pessoas? Vão me esquecer. Ou vão se juntar a mim no purgatório. A hora que eu olhar no purgatório, eu falo, minha turma está toda aqui. A gente brinca, mas são as formas de conhecimento. A segunda, se a gente pega o evangelho, na média, hoje existem muitas denominações, mas quando a gente vai lá, mais ou menos dentro de Martinho Lutero, o que ele vai dizer? Você vai morrer e vai dormir até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, vai haver um julgamento, e após esse julgamento você vai para o céu ou para o inferno. Por evangélico não tem purgatório. Tá? Até porque ele não foi julgado. E depois de julgado, ou é céu ou inferno. Então você nunca vai ver um evangélico falando em purgatório. E também você não vai ver um evangélico falando em santo e nem em comunicação com o espírito. Por quê? Todo mundo que morreu está dormindo. Se eu estou dormindo, não tem santo. Se eu estou dormindo, não tem comunicação com o espírito. Entendeu? Pode almoçar na casa do colega evangélico hoje, do primo, do tio, do cunhado, e não fique mais querendo que ele aceite aquilo que você aceita. Porque o pilar da religião dele não permite que ele aceite isso. E tem uma explicação. Você entendeu? Então, e para o espírita? Para onde você vai depois que morre? Pelo amor de Deus, gente. Pronto. Eu já sei que tem uma cadeira cativa. Cadeirinha marcada lá. E aí, para quem estuda um pouco mais, a gente forma essa consciência, né? Forma essa consciência para planejar depois, né? Então, o grau também precisa ser... Isso. Para onde que você vai? Vou fazer uma outra pergunta. A hora que você sair daqui, por volta das 10 e pouquinho, e tomar seu passe, você vai para onde? Você vai para onde você quiser. Eu posso ir para casa, eu posso ir para o shopping, eu posso ir para o boteco, eu posso ir para onde eu quiser. É claro que a patroa depois vai ter que dar satisfação para ela. Né? Mas
Ou seja, eu vou assumir as consequências daquilo que eu fizer. Mas, a princípio, eu posso ir para onde eu quiser. É o que ela falou. Então, tudo aquilo que eu acredito muito vai acabar acontecendo. E o que acontece? Você acreditava que quando desencarnar seria para um umbral. O que é umbral? Umbral é isso aqui, ó, é uma passagem de um lugar para o outro. Ó. Isso aqui, ó. Isso é umbral. Tá? E aí, eu acredito que eu vou para um umbral. Você acredita que vai para um umbral. A Regiane, o Jorge, o Paulo, todos aqueles que é o seu nome aqui, eu vou falando, o Fábio, a Caroline, né? Todo mundo acreditava que ia para um umbral. Quando eu desencarno, chego na esquina, vejo essa turma, eu falo, pronto, é um umbral. Vou ficar aqui. Eu estou buscando isso. É o meu estado de consciência. Entendeu? Então, cuidado com aquilo que você fica. Você fala assim, poxa, se o André Luiz, lá do livro Nosso Lar, ficou 8 anos, calcula eu. Por que o André Luiz ficou 8 anos no umbral? Não veio ajuda para ele em todo momento? Mas ele não viu essa ajuda. Por quê? Porque ele estava numa outra sintonia. Ele estava numa outra faixa. E aí vem a ajuda, mas ele nem quer essa ajuda. Ele não está nem vendo essas entidades que estão ali querendo ajudá-lo. E à medida que ele enxerga isso, desperta um pouquinho mais a consciência, ele fala, poxa, a ajuda está aqui, eu não estava vendo. Ele sai. Então você não precisa ficar 8 anos. Você não precisa ficar 10, não precisa ficar... É o seu estado de consciência que vai fazer com que a gente busque as coisas. Por isso que toda vez que eu pergunto para o espírita, para onde você vai quando você desencarnar? Eu falo, meu Deus do céu, eu vou ouvir o umbral. Não, eu vou para onde a espiritualidade, para onde a minha consciência, para onde a minha condição evolutiva tiver me levar. Um garoto que está no 3º ano, quando ele acaba o ano e começa o ano seguinte, ele vai para qual ano, se ele foi bem? Para o 4º. Entendeu? Eu não tenho que me achar uma pessoa extremamente ruim. Poxa, uma questão, algo muito importante no meu autoconhecimento é eu reconhecer os meus defeitos. Isso é muito importante. Mas também é importante que eu reconheça as minhas virtudes. Ou você só tem defeitos? Acho que, na verdade, a gente até fala isso, jogo direto para o umbral. Mas, no fundo, a gente que lê o Evangelho, vem na casa espírita, lê um monte de coisa. Na verdade, o nosso ego fala que a gente vai para o umbral, mas a gente nem acredita. A gente se acha tão evoluído. A gente, na verdade, até brinca, né? Eu vou para o umbral, mas não é o que a gente lá no fundo acha. Eu vou ajudar as pessoas lá, né? Mais ou menos isso. A gente se acha tão evoluído, né? Então, é mais ou menos isso. Você queria falar alguma coisa? Não, eu queria comentar assim, porque na verdade a gente, brinca, falar, vai todo mundo no umbral. Porque assim, a gente carrega uma coisa de culpa muito forte, né? Eu acho que a formação religiosa que a gente adquiriu aí ao longo de tantas vidas, a gente carrega esse sentimento de que deve. A gente não consegue enxergar a condição da criatura que merece. A gente não se sente merecedor. Não estou generalizando. Sim, claro. É um despertar de consciência que leva cada um a entender que você tem a sua dignidade, você tem o seu merecimento. E a gente está melhorando, mas toda vez que eu me pergunto quando você vai, vamos lá. Pois é. Pensar que a escola, nós estamos para melhorar, para aprender, para irmos para algum lugar melhor. Claro. Mas eu podia aproveitar e explanar o inferno também, porque aí muita gente foi, muitas... Do inferno eu conheço pouco, mas o que ela está querendo dizer, pelo que eu entendi, é o estado de consciência. Lá no livro O Céu e o Inferno, a gente vai ter uma passagem que vai chamar Doutrina das Penas Eternas. Né? E muitas vezes a religião, quando a gente pega a religião nesse sentido hierárquico e tudo mais, a religião instituída, ela nos faz ter muita culpa.
Né? Às vezes a religião tem menos o papel do religare e mais o papel de colocar culpa. E eu sempre fico achando, muitas vezes, que eu sou ruim, que eu devia estar fazendo mais, mas eu esqueço da minha própria condição. Né? Então é isso que a gente coloca. E o inferno também seria um estado de consciência. Porque eu posso ter, por exemplo, duas pessoas na mesma casa e uma estar no céu e a outra estar no inferno. Não posso? Aqui, ó. E aí, só para a gente poder fechar essa questão da reencarnação, eu tenho essas possibilidades. E aí a gente vai sentindo onde a gente se enquadra melhor. E eu vou falar, poxa, se eu vou dormir para sempre, que sentido tem? Agora, na nossa visão espírita, tá? Respeitando cada um, mas vamos tentando entender. Se eu vou morrer e vou dormir até Jesus voltar, e eu imagino, por exemplo, alguém que morreu antes de Jesus vir, imagina alguém que morreu na época de Moisés, há 3.500 anos. Esse espírito estaria dormindo até hoje, esperando Jesus voltar para ser julgado e ser levado para o céu, para o inferno. Uma coisa de colocar o ser humano na cadeia e ficar lá esquecido. Isso. Eternamente. Então, isso, fala, poxa, mas será que isso teria uma lógica? É claro que eu também não consigo entender a lógica de Deus. Vamos tentar pela nossa lógicazinha modesta aqui, tá? Então, não teria. A outra possibilidade, em uma vida, 70, 80 anos, e quando a gente observa esses 70, 80 anos, agora, século XX para cá, do meio do século XX para cá, porque se você pegar antes, a expectativa de vida era muito pequena. Se você pega em 1900, a expectativa era 30 e pouco, 40 anos. Né? Você pegava alguém, por exemplo, a minha esposa, quando eu conheci em 82, o pai dela já tinha morrido. E eu perguntei, mas e seu pai? Ela falou, meu pai morreu, mas ele já era velho, ele ficou doente, mas ele já era velho. E passados alguns anos, eu fui descobrir que ele morreu com 53 anos. Entendeu? Isso lá para os anos 70, 80, era velho. Né? A gente, à medida que vai se aproximando dessa idade, a gente vê que não é tão velho assim. Né? O velho sempre é o mais velho. Que a gente, né? Fala, não, tá novo ainda. Mas o que acontece? Quando você pega essa visão do budismo, do hinduísmo, essa visão que vem lá do Oriente, de Platão, e que vai falar que essa alma ela vai vivendo novas experiências para que ela possa evoluir. Entendeu? Então, ao invés dela ficar dormindo, ou através de uma vida curta, de 30, 40 anos, ela ser julgada já, então o que eu colocaria, por exemplo? Uma criança que morre com 5 anos, dentro dessa ótica, ela iria para onde? Eles falam para o limbo, né? Mas de uma certa forma, dentro dessa ótica, ele iria para o céu, porque ele viveu pouco e não pecou. Então seria muito mais negócio morrer cedo do que morrer mais tarde. Porque o cara que morreu com 50, 60, ele teve mais tempo para acertar, mas ele teve mais tempo para errar. E quando você pega essa questão, não importa se você morreu com 30, 40, 25, você vai vivendo novas experiências, porque através dessas experiências você vai poder evoluir. Se você observar o mundo, por exemplo, você vai ver, por exemplo, que 40% mais ou menos das pessoas do mundo acreditam na reencarnação. E uns 50%, 60% não acreditam. É quase que meio a meio isso. Tá? Então, é só a gente tentar buscar um pouquinho dessa lógica, e cada um vai ter uma lógica, cada um vai ter um entendimento. Tá? Agora, não adianta eu falar assim, eu acredito. Não, a gente vai sentindo. Por isso que eu falei, poxa, será que eu consigo sentir isso? Através daquilo que eu aprendi, das afinidades, aquela pessoa, por exemplo, que eu olho para ela e falo assim, puxa vida, não foi. Ou aquele que tem aquele amor, ou conhecimento, que a gente já fala, puxa, como é que eu aprendi isso? Como é que eu sei isso? Né? Então, a reencarnação, a gente vai sentindo isso ao longo do tempo. Não é algo que você impõe, não dá para impor isso. Tá? A gente vai tentando entender e sentir. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai tendo essa condição. Tranquilo? Vamos ver se dá mais um aqui. Aqui, ó, ela vai falar dos desajustes familiares. Não tem algumas pessoas na nossa família, e por que é importante a gente falar de família? Porque os outros eu posso descartar.
Na maioria das vezes. Tá? Eu tenho um chefe que é complicado. Esse chefe ele não vai passar a vida inteira comigo. Eu posso trocar de emprego. Eu tenho, por exemplo, um vizinho, eu mudo de lugar. Agora, dentro da família, não vale cunhado e sogra, né? Mas eu tenho lá um pai, um filho, um irmão, que eu tenho uma diferença com ele. Isso poderia ser explicado através da reencarnação? Pode ser explicado de outras formas também. Tá? A gente vai ter outras questões de relacionamento, mas uma das maneiras, por exemplo, você tem 3 filhos e tem um ali que você tem uma facilidade ou uma dificuldade de relacionamento. Nesse caso a gente vai poder entender. Tá? Não seria do nada que aquilo acontece. Doenças, muitas coisas que você nasce, puxa, eu já nasci com uma doença, nasci com um problema. Aqui vai falar de novo da consciência, né? O principal templo para o culto da presença divina é a consciência. O que ele está dizendo aqui para a gente? O que significa isso? Aonde que eu me encontro com Deus? Deus está aqui dentro, não está? É aqui dentro que a gente se encontra com Deus. Eu não precisaria de nada externo. E aqui, ó, a gente vai entender o seguinte: eu preciso ir ao centro espírita para conhecer Deus? Eu preciso ir a alguma igreja para conhecer Deus? Tá? Não é algo externo, é algo aqui dentro. Traça-nos a providência para o combate ou para a cura da obsessão espiritual, aquilo que a Adelaide estava falando. Você já sentiu algum tipo de obsessor espiritual ou não? Já sentiu alguma influência? Já? Tem alguém que está obsediado aí, que está com encosto? Vai tomar um passe daqui a pouco, já vai ajudar, né? Gente, o tempo todo a gente tem contato com outros espíritos. O tempo todo. E aí a maneira como a gente está sendo influenciado por eles, ela vai variar. Mas eu posso sim ser influenciado por espíritos da mesma maneira que eu posso ser influenciado por pessoas. Não posso? As pessoas não me influenciam? O espírito me influencia também. E vai depender de como eu estou. E eu volto a dizer, se eu não fumo e alguém vem ao meu lado com um cigarrinho e fala, fuma aí, eu vou fumar? Não, eu não tenho esse hábito. Agora, se eu larguei de fumar há uma semana e estou morrendo de vontade de fumar, você vem e me oferece um cigarrinho, eu não sou mais suscetível a aceitar esse cigarrinho? Eu estou usando o cigarro como exemplo, tá? Eu sei que pode ser que tem alguém que fuma aqui, não tem problema nenhum, cada um tem seu tempo para ver aquilo que é bom ou ruim para você. Se eu estou mais suscetível a determinadas coisas, é muito mais fácil de um espírito me influenciar. Mas eu volto a dizer, como a gente disse no início, a culpa é minha. Então, à medida que eu vou me conhecendo e vou tentando mudar, né, essas minhas tendências, as coisas vão melhorando também. Mas ele vai me ajudar nesse sentido. Fé raciocinada, não basta crer, é necessário, acima de tudo, compreender. O que é fé raciocinada? Até que hora que a gente tem, Regiane? Tá. O que é fé raciocinada? Fala-se muito disso dentro da casa espírita. E a crença vai, mas com uma certa lógica. Eu acredito, mas eu quero uma lógica naquilo que eu acredito. E a fé em si é o que eu acredito naquilo, mas não se fez uma mas eu acredito. Eu vejo assim. Tá. Agora, acreditar dentro de uma certa racionalidade, de uma lógica, é complicado. Eu acredito e como. Tá. Não é dogmática. Tá. Mas o que é dogmático que eu não sei o que é dogmático? Estou chegando hoje aqui. Você acredita sem saber por quê. Você tem que acreditar. Tá. Chamo de mistérios de Deus, né? São os mistérios de Deus que você não consegue explicar. Muitas religiões explicam isso, né? Uhum.
Alguém mais tem alguma ideia do que é fé raciocinada? Uma fé que é equilibrada. Você não é nem fervendo, também não pode. Mais ou menos, não é morno também. Deus está dentro de você, que Ele conduz a sua vida. Tudo que você acordou, abre os olhos, Deus. Tem um certo sentido naquilo que você está vendo. Você? Não, eu acredito que essa fé raciocinada, eu particularmente penso assim, esse processo evolutivo, ele não é somente nas questões perante Deus. Eu acho que é um processo evolutivo comportamental em tudo, né? Nós temos que viver numa sociedade, respeitar essas diferenças. Isso, para mim, é uma evolução da humanidade. E isso está ligado com a religião, né? Porque, na verdade, a religião começou, entre aspas, né, essa nossa era cristã, depois de Cristo. Mas o que ele fez foi trazer ensinamentos anteriores, Sócrates, Platão, de que viver numa sociedade, respeitar o outro, você ter essa consciência social compartilhada de amor, de acreditar, de dividir, de respeitar. Ele trouxe isso na prática. Tá. Né? Como Gandhi fez, como Chico fez, tantos outros. Né? Então, eu acredito que essa fé raciocinada é eu estar o tempo todo me acompanhando e vendo se as minhas atitudes estão condizentes com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu prego, vamos dizer assim, dentro do Espiritismo. Então, não adianta eu falar de humanidade, falar de amor, se passa uma pessoa negra perto de mim, eu atravesso a rua porque eu tenho medo que ela vai me assaltar. Entendeu? De achar que a minha empregada, a empregada doméstica, pelo serviço dela, eu tenho que submetê-la às outras situações discriminatórias, impositivas, porque se eu não... Porque eu tenho dinheiro, é o que paga o salário dela. Porque se eu não fizer isso, para mim é fé raciocinada, sabe? Se eu tenho um amigo que é homossexual, que tem uma opção sexual diferente, eu falo para ele, vai na festa lá em casa, mas vai sozinho, tá? Não é porque ele é seu amigo. Não é amigo, é marido, é esposo, sabe? Isso para mim é fé raciocinada. Porque diferente disso, eu estou sendo hipócrita de tudo aquilo que eu estou falando em relação ao amor, a conceder, a respeitar. Isso para mim é fé raciocinada. O resto é hipocrisia. Sim. Né? Não tem nada, mas Deus falou que amai o marido, amarás, se unirás a esposa. Gente, isso até lá existia, na época que mais existia a homossexualidade, a bissexualidade e tantas outras coisas, né? Então eu acho que é uma questão de comportamento mesmo. Colocar em prática aquilo que Jesus colocou. E eu penso assim, eu concordo plenamente com tudo que você disse, e eu penso que eu não tenho direito ao julgamento do outro. Entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Isso, eu não devo, porque isso não me cabe. Né? Eu não sou. As pessoas falam assim, mas ele quer mudar a sociedade. Ninguém quer mudar nada. Eu só vou respeitar aquilo que você faz. Todos pensando assim, vai ser muito bom. Eu respeito aquilo que você faz, não julgo. E vivo a minha vida com amor. Isso é o que Jesus coloca. O que Jesus fazia, ele vivia no meio de pessoas que muitas vezes não tinham uma vida legal. Então isso é importante, porque muitas vezes a gente, em nome de Jesus, comete uma porção de discriminações. Você falou a discriminação de gênero, em todos os sentidos, discriminação social, sabe? E até a discriminação religiosa. Vem lá, por exemplo, a pessoa e fala assim, mas o meu tio,
ele não é espírita, ele é evangélico. Ah, mas um dia vai chegar o momento dele e ele vai entender. Gente, isso é absurdo, eu estou me colocando acima dele. Pode ser que um dia eu mude e entenda, mas o que eu tenho que entender não é de religião, é de amor, é de tolerância, é de entendimento. E fé raciocinada, como você disse, tem muito a ver com isso. Eu entendi por que eu acredito aquilo. Quando eu falei, por exemplo, da questão da reencarnação, o que a gente coloca? A gente coloca algumas possibilidades. Ó, então, essa é uma possibilidade, essa. Então, o que a fé raciocinada fala? Poxa, nesse sentido, eu penso que aqui talvez fosse mais razoável. Mas isso é uma forma de ver. Porque eu vejo de uma forma... Como que é teu nome? Josiane, e o seu? E o Christian. Mas o Christian, de repente, ele vai falar assim, não, mas eu vejo de outra maneira. A Josiane, não, mas eu vejo de outra. E eu vejo de outra. Oh, bacana. Então, cada um... Mas é isso que vai fazer diferença? Não. Aí chegou, desencarnou, falou, ó, o Christian não acreditava na reencarnação, então ele vai para um umbral. O Carlos acredita e ele vai para o céu. Não é assim que funciona. O que importa é aquilo que eu faço da minha vida, da minha conduta. O resto a gente acredita aqui, mas ninguém é dono da verdade absoluta. Né? Então a fé raciocinada ela vai fazer isso, com que a gente possa entender o outro, aceitar o outro. Né? E é isso que a doutrina espírita vai fazer. Ela não vai fazer com que você tenha conhecimento para sair brigando com as pessoas e discutindo teologia. Ela quer que você ame. E quanto mais a gente amar as pessoas, quanto mais a gente entender as pessoas, e você amar, olha que interessante para a gente ir fechando. Como que chama essa menina bonita que está no teu colo? Giovana, e o teu nome? Eu queria que você amasse a pessoa que está do teu lado, que você amasse aquele cara chato que te fechou no trânsito, como a Jerusa ama a Giovana. Porque vai haver algum momento, ou já houve algum momento, que você ficou brava com a Giovana. Tá? E eu não quero enganar você ou vocês. Talvez, sim, vai ter outros. Vai piorar isso. Né? Mas esse amor não é só para quando você faz aquilo que eu quero que você faça. Pode ser que um dia a Giovana tenha uma profissão que você não gostaria que ela tivesse. Pode ser que um dia ela mude para um outro lugar que você não gostaria que ela mudasse. E até que ela namore alguém ou case com alguém que você não gostaria. Você vai deixar de amar ela por causa disso? É isso que Jesus ensina para a gente. Essa é a ideia de Jesus. E quando a gente fala, agora para fechar mesmo, em merecimento, não é aquele merecimento da mãe que fala, olha, se você lavar louça, eu te dou dinheiro para ir comprar uma blusa. Não é esse merecimento. É o merecimento da lei de causa e efeito. Eu não quero causar aqui problemas familiares, pelo amor de Deus. É o merecimento da lei de causa e efeito. Aquilo que eu planto, de uma certa maneira eu vou colher amanhã. É isso que está dizendo. A Regiane está muito brava ali, ó. Eu vou evitar fixar os olhos para ela, mas é vocês que ficaram falando muito, não fui eu. Tá? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma oração rapidinha aqui para vocês irem tomar o passe de vocês, tá bom? Vamos então agradecendo a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade por mais esse momento de reflexão sobre a doutrina espírita, mas principalmente sobre tudo aquilo que Jesus nos ensina, que são normas de conduta principalmente, para que nós possamos buscar a cada dia sermos um pouquinho melhores e transformarmos também o nosso entorno, o nosso redor, através principalmente de atitudes. Vamos nos tranquilizando para que possamos estar prontos para o passe e para que todos possamos estar numa sintonia de muita paz e de muito amor. Vamos dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Excelente domingo a todos, fiquem com Deus.